Ok, nós temos bastante coisa hoje, fica ligado, tá bom? Não... Aproveita, não vou encher linguiça, tá? Você vai ser abençoado, eu tenho certeza disto. Mas vamos aí, a nossa nona mensagem sobre as bem-aventuranças, santidade com alegria. Mateus 5, 10, 11 e 12, Mateus 5, 10, 11 e 12, nós vamos ler daqui a pouco esses versículos, se quiser ficar com a sua Bíblia aberta, em Mateus 5, 10, 11 e 12. Há 2000 anos atrás, Jesus, numa conversa com seus discípulos, ele fez uma profecia, que ficou registrada em Mateus 16, e ele disse aos seus discípulos, e o Espírito Santo fez questão de registrar isso para nós. Jesus falou assim para os seus discípulos: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E ao afirmar isto, Jesus estava dizendo e continua dizendo que neste mundo, Ele está fundando, estabelecendo e formando uma igreja, uma congregação dos salvos, e que essa igreja foi e seria, está sendo e continuará sendo perseguida até o fim dos tempos, e que apesar dos ataques do inferno, dos ataques dos homens, essa igreja vencerá, ela prevalecerá. E nós olhando para isso que Jesus disse, essa palavra profética dita 2000 anos atrás, a gente olhando através dos séculos, nós vemos que Jesus estava certo, a profecia dele, a palavra dele, se cumpriu, continua se cumprindo. Ele, Jesus, ele realmente estabeleceu sua igreja, ele tem mantido essa igreja, e ele tem desenvolvido essa igreja de 12, 120, 5 mil, ela se espalhou por boas partes do mundo, chegou até Brasil, São Paulo, Campinas. E as perseguições das quais Jesus falou em Mateus 16, 18, as perseguições têm sido reais, presentes. Jesus estava certo. Começou com a sua morte, começou com a sua própria morte, depois ele ressuscitou, voltou aos céus, os discípulos começaram a igreja em Jerusalém, mas no ano 34 veio a morte de Estevão. Depois, no ano 44, a morte de Tiago. No ano 54, a morte de Filipe, que evangelizou o norte da Ásia. Ele foi crucificado em Heliópolis, na Frígia. Depois, no ano 60, veio a morte de Mateus. Segundo a tradição, ele foi cortado com um tipo de machado. E assim todos os discípulos foram martirizados. Não, eles não ficaram como Edir Macedo, rico, próspero, cada um com a sua casa em Miami. Não, os discípulos de Jesus todos foram martirizados. Não se enriqueceram, não fizeram lucro com o Evangelho, apenas doaram, apenas viveram para a glória de Deus e foram recebidos em glória. Todos os discípulos foram martirizados, exceto João. João foi exilado na ilha de Pátimos. E por isso também, por causa dessa promessa de Jesus que se cumpre sobre sua igreja ser perseguida, é que a maior parte das cartas que nós temos, as cartas apostólicas do Novo Testamento, foram escritas de dentro das cadeias, porque os apóstolos foram aprisionados por seguir e servir a Cristo. Em 64, no ano 64 depois de Cristo, um incêndio acabou com 10 dos 14 bairros de Roma. O imperador Nero Agripa, ele culpa os cristãos por conta disso. Ele já não ia com a cara dos cristãos, já movia uma certa perseguição contra a igreja de Cristo. Agora ele joga pesado. E por conta dessa acusação do incêndio em Roma, os cristãos passam a serem perseguidos, aprisionados, torturados, atirados a animais selvagens, crucificados, e muitos amarrados em postes na Via Ápia, a maior via lá da cidade de Roma, banhados em gordura animal e usados como tochas humanas. Daí veio o ano 81, veio o imperador Dominiciano. Ele persegue a igreja desde Israel até a Ásia Menor, Turquia. E essas perseguições, intercaladas por períodos de certa paz e tolerância, continuaram nos próximos 200 anos. Mas foi no ano de 303, depois de Cristo, no ano de 303, que o imperador Diocleciano
planejou e elaborou e implementou a mais sangrenta perseguição contra a igreja. Diocleciano estava disposto a exterminar com o cristianismo, e ele decretou a destruição de todas as igrejas cristãs, todas as cópias da Bíblia, e morte dos cristãos, até que vem em 313, um livramento. Imperador Constantino se converte, a igreja eventualmente acaba sendo decretada como uma igreja oficial de Roma, e a igreja desfruta de certa paz por um bom tempo. Isso foi bom, isso não foi tão bom também, como você pode, eu não vou elaborar sobre isso, mas vamos falar sobre hoje, os últimos 100 anos, eu li nessa semana um artigo escrito por Dr. Peter Hammond, o nome do artigo é A Guerra contra os Cristãos, a guerra contra o cristianismo, e ele fala o seguinte: há uma guerra mundial crescente contra o cristianismo nos nossos dias. Ele fala, somente no século 20, mais de 42 milhões de cristãos morreram nas mãos de governos anticristãos, principalmente governos de regime comunista. No ano passado, ele falou do século passado, tá? 160 mil cristãos. Agora ele fala do ano passado, só no ano passado, mais de 160 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé. E ele alista, e fala, na China vermelha, cristãos foram espancados, presos e mortos pelo crime de ser cristãos. No Sudão, cristãos foram bombardeados, massacrados e vendidos como escravos. Na Indonésia, turbas muçulmanas radicais varreram aldeias inteiras de cristãos, queimando centenas de igrejas. No Iraque, Irã, Paquistão, Arábia Saudita e Egito, cristãos foram alvejados e assassinados. Missionários em várias partes do mundo foram sequestrados, assassinados, e na Índia até queimados vivos por uma multidão de militantes hindus. Enquanto eu escrevia esse sermão aqui, no meu celular, eu tenho um aplicativo que chama Conexão Política, e de hora em hora, de cada 2 horas, eles mandam uma notícia. E a notícia, para mim, é surpresa. Ao preparar esse sermão sobre a perseguição do mundo contra os cristãos, a notícia falava, pastor cubano de nome Alain Toledano é preso enquanto filmava uma igreja Assembleia de Deus sendo demolida pelo regime comunista de Cuba. E tinha o vídeo dele filmando, os soldados chegando, as pessoas do governo chegando para demolir, e os crentes cantando ao redor e clamando em voz alta para que aquilo não acontecesse. E esse homem foi preso porque ele filmava e ele queria que o mundo soubesse que não há liberdade num regime comunista. Na Suécia, o pastor Eike Green foi sentenciado a 1 mês de prisão por ter pregado contra o homossexualismo. Não pregado contra o homossexual, pregado contra a bandeira homossexual, que é o homossexualismo. O pastor Green, ele está na casa dos 70 anos, e quando um repórter perguntou para o promotor de justiça, e os direitos desse pastor, direito de liberdade de expressão, o promotor respondeu, olha, quando esse pastorzinho começou a ler versículos bíblicos sobre a homossexualidade, ele ultrapassou os limites da sua liberdade, atingindo a liberdade dos outros, vai para a cadeia. Na Europa e na América do Norte, os cristãos, quando não são ignorados pela mídia, eles são ridicularizados e hostilizados pela mídia. E o pior é que cada vez mais os cristãos estão sendo restringidos, intimidados e assediados por leis e pronunciamentos judiciais. Essa tendência de silenciar os cristãos é real. Os cristãos estão sendo rotulados, ridicularizados, acusados e criminalizados por suas convicções. Hoje há um medo irracional e ódio ao cristianismo crescendo em muitos países. No Canadá, quando uma escola começou a distribuir cópias do Alcorão e reservou uma sala para os alunos muçulmanos orarem dentro da escola durante o horário escolar, o pastor Mark Harding, ele se opôs, falando, gente, vocês querem fazer isso, mas e nós cristãos?
E os budistas? E os judeus? Ele observou que as crianças cristãs, judias e budistas não têm essa liberdade, não têm essa oportunidade. E pastor Harding foi processado. E ele recebeu mais de 3.000 ligações cheias de ódio e ameaças de morte. Ao sair do tribunal condenado, pastor Harding, teve que passar por uma multidão de muçulmanos, isso no Canadá, gritando: infiel, você vai queimar no inferno. E no entanto, essas ameaças de morte não foram consideradas discurso de ódio pelas autoridades canadenses. Irmãos, a guerra, isso aqui é um exemplo de que a guerra não é contra os muçulmanos, é contra judeus, é contra cristãos. Você não vê a Rede Globo fazendo piadinha e tratando muçulmano com leviandade. Eles não são tontos de fazer isso. Eles respeitam, eles apresentam a religião muçulmana de uma forma romântica, de uma forma bonita, filosófica. Eles respeitam os muçulmanos, mas eles fazem gracinha, eles colocam para baixo o cristão, o evangélico, o judeu. E é assim em outras partes do mundo também. Robert Mueller foi subsecretário-geral das Nações Unidas por mais de 30 anos. Agora ele trabalha na promoção de uma igreja mundial. Aposentou-se da ONU, agora ele trabalha na promoção de uma igreja mundial. Isso não é bom. Como que você vai fazer uma igreja mundial? Eu vou te explicar por que não é bom. Ele fala assim: meu sonho é conseguir uma grande aliança entre todas as principais religiões e a ONU. Esse homem, Robert Mueller, ele acredita que a unidade mundial não pode ser alcançada sem um governo mundial e uma religião mundial. Por isso, em conjunto com a ONU, a Unesco está empenhada em promover princípios de tolerância e solidariedade religiosa nas escolas e universidades, criando na cabeça dos jovens um Deus comum, um Deus diluído, um Deus plural. E já há elementos da ONU que se preparam para lidar com a oposição que os cristãos, católicos e evangélicos farão a esse Deus da tolerância e do pluralismo. Uma mulher chamada Janet Volker, ela é uma ativista cristã que luta por valores bíblicos. Olha o que ela fala assim. Ela é autora do livro A Criminalização do Cristianismo. Ela fala assim: o projeto para silenciar os cristãos é real, rotulando, ridicularizando e até mesmo acusando os cristãos de crime, de assassinato. E se eles ainda não ficarem quietos, o próximo passo lógico é fazer com que sejam silenciados, criticando, isolando, condenando e criminalizando suas convicções. E eu concordo plenamente com ela. A sociedade acadêmica, a mídia, ela olha para mim e para você, cristão, fala: você acredita em Deus? Você fala sim, ele fala: então você é um fundamentalista, você é um bitolado, você é um fanático. A mídia e muitos acadêmicos olham para mim e para você e falam: você cristão, você defende o casamento heterossexual? Então você é um homofóbico. Você crê na ética cristã judaica do trabalho? Quem trabalha é digno do seu sustento, quem não trabalha e pode, mas não quer trabalhar, passe fome. Essa faz parte, é o cerne da ética cristã judaica do trabalho. Pessoas vagabundas que não querem trabalhar, o governo não tem que sustentar. Ele tem que sustentar e ajudar aqueles que não podem trabalhar, gostariam. Mas você acredita na ética cristã judaica do trabalho? Você é um burguês. Você acredita nos valores tradicionais da família? Você é um machista. Você acredita em verdades absolutas? Você é ignorante, você é um intolerante. Você não serve para viver nesse mundo pós-moderno. Irmãos, o cerco está se fechando para os seguidores de Cristo. Para quem leva Cristo, o cristianismo e a Bíblia a sério, o cerco está se fechando.